Eu sempre fui a responsável na nossa família, mesmo sendo a mais nova. Meu nome é Elsie, tenho 27 anos e trabalho como assistente de marketing em uma empresa aqui na cidade. O salário não é lá essas coisas, mas dá para cobrir minhas despesas e ainda ajudar minha irmã, a Diane. Ela tem 31 anos, é viúva e tem 2 meninos, o Tyler de 8 anos e o Mason de 6. O marido dela, o Greg, faleceu em um acidente de carro há 3 anos, e ela ficou sozinha com as crianças. Eu me senti muito mal por ela, então me ofereci para ajudar no que fosse necessário. Nossos pais, o Bob e a Linda, moram a uns 20 minutos de distância. Eles estão na casa dos 60 anos e sempre favoreceram a Diane. Eu percebi isso desde pequena, mas tentava não me incomodar com isso. Minha mãe sempre dizia que a Diane precisava de mais atenção porque ela era sensível. Não sei o que isso significava, mas depois que o Greg morreu, a situação piorou. Diane começou a ter dificuldades para pagar o aluguel, então comecei a ajudar com metade do aluguel e também com algumas contas como a da internet. Meu orçamento estava apertado, mas para mim, família ajuda família, como sempre me ensinaram. Na semana passada, durante o jantar de domingo, Diane falou bem alto: Elsie, você poderia pagar o aluguel inteiro se quisesse. Não é como se você tivesse filhos para sustentar. Eu quase engasguei com meu purê de batatas. Eu não podia pagar o aluguel inteiro. Diane, eu já estou esticando o meu orçamento ao máximo, eu disse. Minha mãe já entrou na conversa. Elsie, sua irmã está precisando. Você poderia cortar aquelas bebidas de café caras que você gosta. Eu fiquei confusa. Bebidas de café caras? Eu faço café em casa para economizar dinheiro. Meu pai também entrou. Sua irmã precisa de mais ajuda do que você está dando. Elsie, a família vem primeiro. Isso acontecia toda semana. Não importava o que eu fizesse, nunca era suficiente. E enquanto isso, a Diane gastava dinheiro em roupas novas e consultórios de salão, enquanto eu estava economizando até os centavos. Quando eu apontava isso, meus pais me tratavam como se eu fosse mesquinha. A pior parte, no entanto, era como a Diane lidava com os filhos dela. O Tyler e o Mason eram meninos de bom coração, mas totalmente sem disciplina. A Diane estava sempre no celular e não prestava atenção neles. E sempre que ela precisava de mim, que era bastante, deixava os meninos no meu apartamento, às vezes sem aviso. Na quinta-feira passada, depois de um dia estressante no trabalho, eu estava em casa, tentando terminar umas revisões, quando de repente a campainha tocou. Era a Diane. Emergência, noite das meninas, ela disse. Quando abri a porta, Tyler e Mason passaram por mim e entraram no meu apartamento. Já jantaram, vou buscar vocês por volta da meia-noite. Obrigada, mana. Ela foi embora antes que eu pudesse protestar. Suspirei e olhei para os meninos que já estavam pulando no meu sofá. Meninos, por favor, parem com isso. Eu preciso trabalhar e estou com dor de cabeça. Eles queriam jogar no meu laptop, mas eu não podia deixar. Não, eu preciso dele para o trabalho. Vocês podem assistir TV em silêncio. Eles começaram a chorar, e a situação foi piorando até que o Mason agarrou meu laptop, e o Tyler tentou tirar dele. Eu fiquei tão irritada que gritei. Vocês dois vão para cantos opostos agora, se não se comportarem, não vou pagar pela internet de vocês no mês que vem. Está claro? Eles se assustaram e de repente ficaram quietos, se sentaram nos cantos e até pararam de olhar para mim com cara feia. Depois de 15 minutos, eu deixei eles assistirem a um filme. Eles se comportaram até a Diane chegar, às 1h da manhã, e começaram a reclamar. A tia Elsie foi má com a gente. O Tyler disse, ela fez a gente sentar nos cantos. E o Mason completou, ela disse que não vai pagar nossa internet. A Diane ficou furiosa. O que você fez com os meus filhos? Ela gritou. Eles estavam brigando pelo meu laptop. Eu só precisava trabalhar. Ela respondeu, como você ousa disciplinar meus filhos? Você acha que pagar algumas contas te dá o direito de abusar deles? Eu poderia chamar a polícia por isso. Eu fiquei em choque. Abuso, Diane? Eles estavam fora de controle. Ela não quis ouvir e saiu, batendo a porta com tanta força que uma foto caiu da parede. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Era minha mãe. Elsie, como você pôde tratar seus sobrinhos assim depois de tudo que sua irmã passou? Eu te criei melhor do que isso. Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir. E naquela noite, quando me deitei na cama, eu me perguntei quando foi que me tornei a vilã da família só por ter colocado limites. Mal sabia eu que as coisas iam piorar ainda mais. 3 dias depois, Diane me ligou com uma notícia emocionante. Ela conheceu um cara chamado Ryan na aula de yoga, ele era divorciado, trabalhava com finanças e era super atraente.
Eu fiquei realmente feliz por ela, pensei que talvez com alguém novo na vida dela, as coisas ficassem mais fáceis para mim. Nos 2 meses seguintes, o relacionamento de Diane com o Ryan virou o centro do mundo dela. Ela falava sobre ele o tempo todo, me mostrando fotos e compartilhando as conversas deles. No começo eu fiquei animada por ela merecia ser feliz depois de perder o Greg. Mas minha felicidade logo sumiu quando percebi o que esse relacionamento significava para mim. Você pode levar os meninos hoje à noite? O Ryan vai me levar naquele novo restaurante italiano? Diane me perguntou numa terça-feira. Era a 3ª vez naquela semana que ela me pedia para cuidar das crianças. Não sei, Diane, eu tenho uma grande apresentação amanhã, preciso me preparar. Por favor, serão só algumas horas, eles vão se comportar, eu prometo. Mas eles não se comportaram, nunca se comportavam. Eu concordei, porque dizer não para Diane significava aguentar os sermões de culpa dela e dos meus pais. Isso virou uma rotina. Diane saía com os meninos com pouca antecedência, prometia voltar cedo e depois, voltava horas depois do planejado. O comportamento dos meninos só piorava. Eles estavam bravos por ter que ficar comigo enquanto a mãe saía para namorar e descontavam isso em mim e no meu apartamento. Uma noite, eles derramaram suco de uva no meu sofá branco. Outra vez, quebraram uma tigela que minha avó me deu. Depois de 8 semanas nessa rotina, eu estava mentalmente e fisicamente exausta. Meu trabalho estava prejudicado, meu apartamento estava sempre uma bagunça e eu não tinha mais vida social. Algo precisava mudar. O jantar de domingo na casa dos meus pais parecia uma boa oportunidade para resolver tudo. Diane estava de ótimo humor, pois tinha acabado de voltar de um fim de semana com o Ryan. Os meninos estavam correndo no quintal enquanto nós estávamos na mesa do pátio. Diane, eu disse, escolhendo bem as palavras, estou muito feliz que as coisas estão indo bem com o Ryan, mas preciso falar sobre a situação da babá. O sorriso da Diane vacilou. O que tem? Ela perguntou. É que isso tem sido muito frequente e geralmente sem muito aviso. Eu também trabalho o dia todo e preciso de algumas noites para mim. Talvez a gente possa estabelecer uma programação ou encontrar outra babá para algumas noites. O rosto de Diane endureceu. Você está sendo egoísta. Você não quer passar tempo com seus sobrinhos? Não é isso que você disse. Você está com ciúmes, ela disse, se levantando e apontando o dedo para mim. Você está com ciúmes porque eu encontrei alguém e você ainda está sozinha. É isso que está acontecendo, né? Olhei para os meus pais, esperando que interviessem, apontando o quão ridícula Diane estava sendo, mas em vez disso minha mãe concordou com a cabeça. Elsie, sua irmã finalmente tem uma chance de ser feliz. Você não pode colocar as suas necessidades de lado por uma vez? Minha mãe disse. Meu pai cruzou os braços, a família ajuda a família, ponto final. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você está falando sério agora? Eu ajudo há anos, pago metade do aluguel dela, parte das contas dela, e cuido dos meninos o tempo todo. Só preciso de um pouco de equilíbrio. Equilíbrio. Diane zombou. Tente criar 2 filhos sozinha. Oh, espera, você nem consegue arranjar um namorado. Essa foi a gota d'água. Levantei-me, a cadeira arrastando no chão, e disse, cansei. Encontre outra pessoa para ser sua babá gratuita. Eu saí, ignorando os gritos de Diane e da minha mãe. Pela primeira vez em anos, senti um peso saindo dos meus ombros, apesar da raiva que queimava no meu peito. 2 dias depois, Diane apareceu na minha porta com os meninos. Eu tenho um encontro com o Ryan, é importante. Ela disse. Não, eu disse, simplesmente bloqueando a porta. Eu já te disse, terminei de ser babá. O rosto dela se contorceu de raiva. Você não pode estar falando sério. Os meninos já estão aqui. Para onde eles vão agora? Isso é para você descobrir. Você é a mãe deles, eu disse. Ela tentou me empurrar para abrir a porta, mas eu a segurei. Você está tentando arruinar meu relacionamento, ela gritou. Você quer que eu fique sozinha para sempre, igual a você? Eu fechei a porta na cara dela e tranquei. Eu podia ouvir ela batendo e gritando do lado de fora, mas liguei minha TV e ignorei. Eventualmente ela foi embora. As ligações começaram naquela noite. Primeiro Diane, depois minha mãe, depois meu pai. Eu deixei todas as chamadas irem para a caixa de correio de voz. A mensagem da minha mãe foi especialmente dura. Você está se expulsando dessa família, Elsie. Prepare-se para as consequências. Apesar da briga, continuei enviando dinheiro para o aluguel e as contas de Diane. Era a última conexão que eu ainda tinha com a minha família, e eu não estava pronta para cortar isso completamente. As semanas se passaram e as ligações e mensagens foram diminuindo. Eu me concentrei no meu trabalho.
Comecei a fazer aulas de yoga e até saí em alguns encontros. Pela primeira vez em anos, estava me colocando em primeiro lugar. Então, depois de quase 3 meses sem notícias, meu telefone acendeu com uma mensagem da mamãe. Jantar em família amanhã no Carmines, às 19 horas. Diane tem novidades, por favor, venha. Eu hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Talvez tivesse passado tempo suficiente para as coisas se acalmarem. Talvez Diane estivesse pronta para se desculpar. Respondi com um simples ok, e passei o dia seguinte ansiosa sobre o que me esperava. Quando cheguei ao restaurante, todos já estavam sentados. Minha mãe, meu pai, Diane, os meninos Tyler e Mason correndo ao redor das mesas, e um homem alto de cabelo escuro, que presumi ser Ryan. Ele se levantou e estendeu a mão quando me viu chegando. Você deve ser a Elsie. Ouvi muito sobre você, ele disse, com um sorriso caloroso. Duvidei que o que ele tinha ouvido fosse algo positivo, mas sorri de volta. Prazer em conhecê-lo, Ryan. O jantar começou bem. Ryan parecia normal, até lançava olhares de desaprovação para os meninos quando eles se comportavam mal. Diane estava praticamente brilhando, segurando a mão de Ryan em cima da mesa. Talvez as coisas realmente estivessem mudando. Quando pedimos a comida, Diane pigarreou dramaticamente, pegou a mão de Ryan e disse, tenho algo importante para compartilhar com todos. Ela anunciou com uma voz cheia de entusiasmo, Ryan e eu vamos nos casar. Meus pais explodiram em aplausos. Papai deu um tapinha nas costas de Ryan, enquanto mamãe limpava as lágrimas. Parabéns, eu disse, genuinamente feliz por ela. Quando é o grande dia? Daqui a 4 meses, Ryan respondeu. Encontramos um lugar perfeito com um cancelamento. Que notícia maravilhosa, eu disse. Estou muito feliz por vocês dois. Mas o sorriso de Diane de repente sumiu. Há algo mais que você precisa saber, Elsie. O tom da sua voz fez meu estômago apertar. O casamento será pequeno, só para a família. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para mim. E eu decidi não te convidar. A mesa ficou em silêncio. Eu senti como se tivesse levado um tapa. O que eu fiz para merecer isso? Você me ouviu? Esse casamento é para pessoas que agem como família. Você deixou claro onde está quando se recusou a ajudar com meus filhos. Olhei para meus pais, esperando que eles dissessem algo para me defender, mas minha mãe olhou para o prato e meu pai balançou a cabeça. Sua irmã está certa, Elsie. Você trouxe isso para si mesma. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. 3 anos de apoio financeiro, incontáveis horas de babá e todo o trabalho emocional que coloquei para ajudar Diane não significavam nada, porque finalmente estabeleci um limite. Eu não disse mais nada. Apenas peguei minha bolsa, coloquei um dinheiro na mesa para cobrir a minha refeição e fui embora. Ninguém me chamou. Naquela noite tomei uma decisão, bloqueei todos os números deles e os removi das minhas redes sociais. Mas não consegui parar a transferência automática que pagava o aluguel da Diane. A vida seguiu. Me joguei no trabalho, fiz novos amigos na aula de yoga e até comecei a namorar um cara chamado Michael, que trabalhava na cafeteria perto do meu escritório. Estava construindo uma vida que não girava em torno das necessidades da minha irmã e me sentia bem. De vez em quando, eu verificava as redes sociais da Diane. Ela postava atualizações sobre os preparativos do casamento, provas de vestidos, degustações de bolo, fotos do local. Nenhuma vez ela entrou em contato comigo nem meus pais. 4 meses se passaram rapidamente. O casamento estava marcado para sábado, e eu estava planejando um fim de semana tranquilo em casa com comida para viagem e Netflix. Michael me convidou para um show, mas eu recusei. Tanto quanto tentei fingir o contrário, eu sabia que ficaria pensando no casamento o dia todo. Na sexta-feira à noite, eu estava fazendo jantar quando alguém bateu na minha porta. Não estava esperando ninguém, então espiei pelo olho mágico. Para o meu choque, Diane estava parada no corredor. Hesitei antes de abrir a porta. Diane, o que você está fazendo aqui? Ela passou por mim e entrou no apartamento. Precisamos conversar. Ela parecia estressada com olheiras, e seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, em vez de seu penteado perfeito de sempre. O que está acontecendo? Eu perguntei, cruzando os braços. O casamento é amanhã. Você não deveria estar em um jantar de ensaio ou algo assim? É exatamente sobre isso que eu quero falar. Ela sentou no meu sofá sem ser convidada. Preciso que você cuide dos meninos durante o casamento amanhã. Eu olhei para ela, certo de que tinha ouvido errado. Você quer que eu seja babá amanhã, quando você me desconvocou do seu casamento? Olha, eles não podem ir à cerimônia, vão atrapalhar tudo. O Tyler está numa fase em que interrompe o tempo todo, e o Mason quebrou um vaso no local na nossa última visita. Então contrate uma babá, eu disse.
Eu tentei 2 e as 2 cancelaram. Ela fez uma cara de desprezo. Além da sua família, você deveria ajudar. Eu ri em descrença. Diane, você me disse que eu não era família o suficiente para ir ao seu casamento. Você não pode ter as 2 coisas. Ela gemeu desdenhosa. Ok, mas isso é importante. Eu teria que levar as crianças para o casamento e eles fariam uma cena. Isso parecia mais um problema de pais do que um problema da Elsie. O rosto de Diane ficou sério. Tudo bem, se você não fizer isso por mim, faça pelo menos porque mamãe e papai querem que você faça. Eles vão ficar muito decepcionados se você recusar. Eu fiquei sem palavras. Mamãe e papai não falam comigo há 4 meses. Não me ligaram nem no meu aniversário. Se você não concordar, eu vou contar para eles o quanto você está sendo egoísta de novo. Você sabe que eles vão ficar do meu lado. Ela sorriu, confiante de que tinha vencido. Senti uma raiva conhecida crescendo dentro de mim, mas dessa vez, não deixei transparecer. Forcei uma expressão neutra e disse, que horas devo esperar por eles? O rosto de Diane se iluminou com vitória. A cerimônia começa às 11 horas, então vou deixar eles com você por volta das 9h30. A gente deve terminar tudo até às 20 horas. Eu te mando uma mensagem se a gente se atrasar. Claro, eu disse, sem emoção. Ela se levantou, toda alegre. Eu sabia que você ia ajudar, irmã. Isso significa muito para mim. Assim que ela foi embora, eu não perdi tempo. Liguei para o meu chefe Mark, e pedi férias urgentes. Eu tinha quase 3 semanas de férias acumuladas do ano anterior. Quando ele concordou, desliguei e abri meu laptop. Em 1 hora, reservei uma estadia de 10 dias em um resort de frente para a praia no Havaí, com voo marcado para a manhã seguinte, às 6 horas. Eu sempre quis ir para o Havaí, mas nunca tive condições financeiras, principalmente porque estava sempre ocupada ajudando Diane. A ironia disso não passou despercebida. Fiz as malas rápido, programei um alarme para as 3 horas da manhã e pedi um táxi para o aeroporto. Enquanto fechava o zíper da minha mala, senti uma mistura estranha de emoções. Havia culpa, claro, porque fui condicionada a sempre colocar as necessidades de Diane em primeiro lugar, mas por baixo disso havia outra sensação, excitação, liberdade e uma deliciosa sensação de finalmente me defender. Dormi mal naquela noite, meio que esperando que Diane entendesse meu plano e aparecesse para tentar me impedir, mas meu alarme tocou sem problemas e ao nascer do sol. Eu estava a caminho do aeroporto. No avião, coloquei meu telefone no modo avião e a comissária de bordo me entregou uma mimosa quando atingimos a altitude de cruzeiro. Ela perguntou com um sorriso se eu estava comemorando algo. Tomei um gole e olhei pela janela para as nuvens lá embaixo. Sim, eu disse, minha independência. O Havaí era tudo o que eu tinha sonhado. O resort ficava em uma praia linda, com água azul turquesa e areia branca e macia. Passei meu primeiro dia alternando entre nadar, tirar uma soneca na rede e beber coquetéis coloridos trazidos por uma equipe super atenciosa. Pela primeira vez em anos, me senti completamente relaxada. Deixei meu telefone desligado o dia inteiro, sabendo o que me esperava quando ligasse. Diane teria aparecido no meu apartamento por volta das 9h30, com Tyler e Mason provavelmente já vestidos para o casamento. Ela teria ligado várias vezes e por volta das 10 horas estaria frenética. Até que por volta das 10h30 ficaria furiosa. Na manhã seguinte fui curiosa para ver o que aconteceria. Ao pedir o café da manhã no serviço de quarto, liguei meu telefone, que logo explodiu com notificações. 12 chamadas perdidas de Diane, 8 da mamãe, 5 do papai. Dezenas de mensagens de texto, cada uma mais desesperada ou irritada que a anterior. Diane, 9h45. Onde você está? Estamos batendo na porta há 15 minutos. Diane, 10h03. Isso não tem graça, Elsie. Vou me atrasar. Diane, 10h37. Não acredito que você fez isso comigo no dia do meu casamento. Mamãe, 11h22. Sua irmã está chorando. É assim que você quer que as coisas sejam? Diane, 12h15. Você arruinou meu casamento. Os meninos estão fora de controle e a família de Ryan acha que sou uma péssima mãe. Papá, 14h30. Isso é mais do que decepcionante, Elsie. Você foi longe demais dessa vez. E a última mensagem de Diane chegou às 20h46. Você ultrapassou todos os limites. Não se incomode em tentar entrar em contato com nenhum de nós novamente. Você não faz mais parte desta família. Eu deveria ter ficado devastada, mas ao contrário, me senti estranhamente livre. Eles me cortaram, não o contrário. A decisão estava fora das minhas mãos.
Então, eu abri meu app bancário e cancelei a transferência automática do aluguel da Diane. Agora Ryan poderia ajudá-la. Desliguei o telefone e fui nadar no oceano. 1 hora depois, estava deitada na praia quando minha prima Raquel ligou. Eu quase não atendi, mas a Raquel sempre foi legal comigo. Ela morava fora do país nos últimos anos e não estava envolvida em todo esse drama da família. Elsie, você tá bem? Ouvi dizer que rolou um drama no casamento. Recebi umas mensagens furiosas. Parece que os meninos estavam um caos. Isso é um eufemismo, respondi. Raquel disse que Diane teve que levar as crianças para o casamento, já que eu não estava lá para tomar conta. Seus pais tentaram cuidar deles durante a cerimônia, mas não aguentaram. O Tyler derrubou um arranjo de flores durante as reverências e o Mason ficava perguntando em voz alta quando eles poderiam comer bolo. Eu tentei não rir, mas falhei. Durante a recepção, Raquel continuou. Eles estavam correndo ao redor da mesa gritando. A pior parte foi quando eles decidiram brincar com o bolo antes de ser cortado. Enfiaram as mãos nele e começaram uma guerra de comida. A mãe do Ryan parecia que ia desmaiar. Meu Deus, eu falei, meio horrorizada, meio divertida. A tia do Ryan, ela é bem formal, disse algo tipo, talvez você tenha se precipitado nesse casamento. Raquel riu. Você podia até ouvir um alfinete cair. Diane te culpa por tudo, claro. É, claro que ela culpa, eu disse. Não pode ser que os filhos dela precisem de disciplina, ou que ela deveria ter contratado uma babá há semanas, né? Em vez de achar que eu faria isso. De qualquer jeito, só queria saber se você tá bem. E honestamente, acho que você fez a coisa certa. Eles todos tiraram vantagem de você por anos. Depois de falar com a Raquel, eu deixei os pensamentos sobre a minha família de lado e aproveitei ao máximo minhas férias. Fui mergulhar com tartarugas marinhas, fiz um passeio de helicóptero sobre vulcões, aprendi a dançar hula e comi abacaxi fresco todos os dias. Quando voei para casa, estava bronzeada, descansada e mais em paz do que eu estive em anos. Não havia mensagens novas da minha família. Eu não esperava nenhuma, mas a ausência ainda doía um pouco. 3 semanas se passaram. Eu me joguei no trabalho e meu chefe percebeu a diferença na minha energia e foco. Ele me chamou no escritório numa sexta-feira à tarde. Elsie, estou impressionado com o seu desempenho ultimamente, disse Mark. A conta Tozan é a mais lucrativa deste trimestre e sua estratégia de marketing para Wilson foi brilhante. Gostaria de te oferecer uma promoção para estrategista sênior de marketing. Eu fiquei surpresa. Obrigada, Mark. Não sei o que dizer. Diga sim, ele sorriu. Vem com um aumento de 15% e seu próprio escritório. Você merece. Com meu novo salário, finalmente pude pagar um apartamento melhor. Encontrei um quarto em um prédio mais novo, com um jardim lindo na cobertura. O dia da mudança foi agridoce. Eu estava feliz com o meu novo lugar, mas não conseguia deixar de pensar em como minha família não estava ali para comemorar comigo. Então, numa noite chuvosa de terça-feira, enquanto desempacotava as últimas caixas da minha cozinha, Raquel ligou de novo. Oi, primo, eu atendi. Como você está? Estou bem, mas tenho umas fofocas da família. Pensei que você ia querer saber o que está rolando com a Diane. Ela está bem fisicamente, mas emocionalmente não tanto. Ela e o Ryan estão brigando o tempo todo, principalmente sobre os meninos. Ele não estava preparado para como eles são desafiadores, e a Diane não está fazendo nada para lidar com isso. Ela está deixando os meninos com seus pais quase todo fim de semana para ela e o Ryan poderem tentar salvar o casamento. Eu balancei a cabeça. Isso não resolve o problema real. Os meninos precisam de limites consistentes. Exatamente, disse Raquel. Sua mãe está exausta, e seu pai jogou as costas tentando impedir o Mason de subir na estante semana passada. A situação está uma bagunça. Parte de mim se sentiu vingada, mas principalmente senti tristeza pelos meninos. Nada disso era culpa deles. Eles estavam assim porque os adultos ao redor deles não estavam oferecendo a estrutura que precisavam. Eu espero que eles consigam resolver, eu disse, pelo bem dos meninos. Você já pensou em se reconciliar com eles? Perguntou Raquel com cuidado. Eu pensei por um momento. Não sei. Eles teriam que reconhecer como me trataram, e não sei se eles são capazes disso. Mas eu sinto falta da família que poderíamos ter sido, sabe? Eu entendo. E no fundo, acho que você fez a coisa certa. Às vezes, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Depois que desligamos, eu fiz uma xícara de chá e me sentei na minha nova varanda, observando as luzes da cidade. Pensei na minha irmã, nos meus pais e nos sobrinhos. Eu provavelmente não os veria crescer. Havia tristeza ali, mas nenhum arrependimento. Passei anos sendo a pessoa que sempre se sacrificava pela família, dando tudo e não recebendo nada em troca.
Liberar isso foi necessário para o meu próprio bem-estar. Talvez um dia eles percebessem o que perderam. Talvez eles estendessem a mão, arrependidos. Até lá, eu continuaria construindo minha vida nos meus próprios termos. Eu tinha um emprego que amava, uma casa linda, amigos que me respeitavam, e o mais importante, eu estava mais forte e mais confiante do que nunca. Levantei minha xícara de chá e fiz um brinde silencioso ao futuro, o que quer que ele me reservasse. Eu estava pronta para enfrentá-lo, nos meus próprios termos.